é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Isso é o que está no artigo 5º, inciso 6º, da Constituição Federal de 1988. Mas muita gente ainda acha que pode estar acima da lei e se põe acima da lei. E quando a crença envolve as tradições de matrizes africanas? Nem se fala, né? E aí, bora falar sobre isso? Bora cidadaniar? 3, 2, 1, REC! Olá, eu sou Moara Araújo e este é o Experimento em Rádio, Educação e Cidadania da Universidade Federal de Rondônia com o tema A Nossa Raiz é África. A produção do REC desta semana traz uma frase muito importante sobre a realidade étnica brasileira. Abre aspas. O Brasil é o maior país africano fora da África. É muito mais africano do que a elite brasileira gostaria. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas pelo então embaixador do Brasil em São Tomé e Príncipe, José Carlos de Araújo Leitão, durante a palestra A Importância da África para o Brasil, o processo histórico e momento presente. Isso foi em 2015, no Ceará. E é isso que vemos em cada estado que visitamos ao nosso redor e em todo lugar. E o que vemos também é a continuidade do preconceito e da discriminação em tempos em que isso já não caberia mais, mas cabe e muito. Infelizmente. Ainda estamos em maio, mês de reflexão sobre alguns temas importantes como o respeito e a liberdade de cada cidadão, de cada ser humano, quanto ao seu viver, seu ser, sua essência, suas escolhas e a reverência à sua ancestralidade. Em suma, a vida. E hoje o REC traz para você algumas opiniões de pessoas que estão diretamente ligadas com a pauta das tradições de matriz africanas. Neste ano, 21 de março passou a ter no calendário oficial do Brasil a homenagem ao Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. A data foi transformada em feriado pela Lei nº 14.519, de 5 de janeiro de 2023, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa data, 21 de março, tem uma simbologia muito expressiva, tem relação direta com o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, datado pelas Nações Unidas em referência ao massacre de Chepevre, ocorrido em 1960, na África do Sul. Este massacre resultou na morte violenta de 69 pessoas negras em uma manifestação pacífica no sul da África. Isso ocorreu no protesto com 20 mil sul-africanos que bradavam contra a determinação imposta pelo governo da época de limitar os locais onde a população negra poderia circular. Aqui no Brasil, as tradições relacionadas às religiões de matrizes africanas estão em diferentes modos de agir em nossa cultura. Você pode até não perceber, mas muito do que fazemos em atos cotidianos apresenta esses traços, como as oferendas a Iemanjá em datas especiais, a distribuição de doces para crianças no dia de Cosme e Damião, os pulos das ondas do mar na entrada de um novo ano, a prática da capoeira, o nosso samba, sem contar as inúmeras comidas com um toque africano. Sobre esse universo, participamos de um seminário promovido pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. Foi a celebração do Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, que contou com palestras de representantes de diferentes setores e organizações. Nós ouvimos algumas dessas pessoas que contam a impressão sobre a formalização do 21 de março como uma data-chave no calendário nacional. Vamos escutar agora o que pensa o babalorixá Sidney Barreto Nogueira. Eu sei que pode parecer só uma data, mas não é uma data. Uma data quer dizer que nós existimos. Então, ocupar espaços institucionais, datas institucionais, é sobre voltar a existir. Quer dizer, o Estado dizendo, olha, vocês existem, não é? Isso não resolve, é óbvio que não resolve, mas em alguma medida é o Estado dizendo, olha, nós vamos respeitar a laicidade,
nós respeitamos a presença negra no Brasil, não é? E é uma presença incômoda, eu preciso dizer, a nossa presença sempre será incômoda, é uma presença incômoda, não é? Porque eles não estão acostumados com o nosso corpo negro, com a nossa voz negra, eles não estão acostumados. Então é fundamental que nós tenhamos o Dia Nacional das Tradições, das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, né, que é a lei promulgada pelo novo governo democrático, um governo, agora nós voltamos, estamos tentando, não está garantido, nós ainda estamos com sérios problemas, não é? Porque o legado de destruição do genocida fascista foi enorme no Brasil. Mas, em alguma medida, nós temos tido ações em nome da democracia. Então, isso é muito importante para nós. Axé. Mãe Marinilde de Oyá, professora da Universidade Federal de Rondônia, fala da importância da Lei número 14.519 de 2023. Para mim é um reconhecimento. O reconhecimento que o Estado de Direito tem que dar a nós mulheres, né? Demorou, mas já é um caminho. Diante de tanto dispositivo legal, inclusive contido na própria Constituição Federal, é um resgate. É o segundo passo, que o primeiro foi o dispositivo legal. É o segundo passo do Estado reconhecer que ele tem o dever de cuidar também de nós. Mas a gente precisa mais do que isso. Nós precisamos de uma política da presença do Estado resguardando o nosso direito inviolável, a da nossa liberdade religiosa, e garantindo que nós tenhamos as nossas casas, o nosso fazer religioso resguardado. E para isso precisa de educação, disso precisa de uma polícia, de um poder judiciário aparelhado para nos entender e respeitar. A lei é um passo importante, como destacou Mãe Marinilde, mas a materialização do dispositivo legal é algo que vai além da sua existência. Esse é um critério analisado pelo Babaoyé, Ogan Silvestre, que alerta sobre o apoio do poder público e da sociedade como um todo para a efetividade da lei. Eu vi muita gente aí falar que ocupar um espaço como esse é a primeira vez que o espaço desse abre para discutir essa questão de religião de matriz africana, mas não é. Já estive aqui outras vezes falando da importância de se combater a intolerância, de se combater o racismo. Já vi aqui N vezes a mesma conversa. O meu sentimento é, talvez não dê nada se o Ministério Público dessa vez não se empenhar, porque não é a primeira vez que eu venho e dou palestra aqui dentro. Conheça seu direito. Conheça o seu direito, não tenha vergonha de quem você é, não tenha vergonha da sua fé, não tenha vergonha da sua religião e principalmente denuncie. Provoque o Ministério Público. Se provocado, talvez ele faça alguma coisa. Como representante da sociedade civil, a integrante do Comitê Gestor da Política Interinstitucional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade de Rondônia, Raimunda Pedraça, fala sobre o tema. Super importante, né? Várias pessoas se manifestando acerca da importância de realizar esses eventos, para que a lei ela não fique só no papel, mas que ela reverbere na sociedade, ela realmente exista de fato e de direito, e como é importante o respeito e o diálogo interreligioso. A institucionalização do dia fortalece o respeito às religiões, o reconhecimento a essas religiões de matriz africana, que elas estão em todo o território nacional, porém são religiões invisibilizadas pelo Estado brasileiro, né? Então, assim, ter uma lei é importante, não é? Esse reconhecimento oficial. E a realização de eventos é importante para que essa lei ela não fique só no papel. E considerando Rondônia como um estado com características predominantemente conservadoras, destacamos aqui alguns dados da amostra Religião do Censo 2010 do IBGE. 546 mil pessoas declararam brancas. Quando fala das suas religiões, 271 mil se dizem católicas e os 184 mil evangélicas.
Entre as brancas, 214 se declaram da Umbanda e Candomblé. Entre os que se dizem pretas, são 160 mil habitantes, com 48 mil católicos, 34 mil evangélicos e, entre as demais religiões, 157 da Umbanda e Candomblé. Essa é apenas uma amostra estatística que pode esconder, sim, as respostas verdadeiras por medo do preconceito contra as religiões de matrizes africanas. Aline Mayra, arqueóloga que pesquisa os aquilombamentos urbanos com enfoque na identidade e patrimônio em Rondônia, a partir da raça, falou sobre o tema com a gente. Considerando que é um estado completamente conservador, né? A gente tem aí uma predominância de religiões cristãs, a gente tem um crescimento de violência contra a mulher, contra LGBTs, contra o povo negro nesse estado. Isso daqui pra gente é mais que importante, né? Veja que a gente discute isso uma vez no ano, que deveria ser contínuo essa discussão e esse explanamento do que é a nossa cultura e a nossa religião. Então, para a gente, povos de terreiro, e quem não é de terreiro e é negro, essa é uma discussão extremamente importante para a gente delimitar até onde vai realmente o respeito e o que é racismo a partir daí. A gente não precisa da legitimidade do Estado para a gente ser o que é e para a gente viver a nossa religiosidade. Mas, nos dias atuais, é super importante que o Estado efetive a nossa vivência dentro do calendário nacional. Porque se outras vivências são explanadas e tem o seu dia para comemorar, né, que para a gente não é comemorar a resistência, que nós também tenhamos, como mais um passo na luta contra o racismo religioso e o racismo estrutural na sociedade. E chega de racismo, né? E chega de cinismo e hipocrisia. Especialmente ao bater o peito e dizer que o país não é racista, mas atravessa a calçada ao ver um preto lá na frente. E que a discussão sobre o tema aconteça todos os dias, em todos os lugares, com todas as pessoas, de forma contínua e em paz. Em paz. E o 321 REC da semana fica por aqui. Nossas produções estão sempre às quartas-feiras em nosso feed @rec.uni, no canal do YouTube REC.uni e no Spotify 321 REC. Tudo sempre da linguagem rádio, educação e cidadania. Se você gostou, compartilhe nossas produções. E se quiser participar, envie sua sugestão de pauta para o nosso Insta ou pelo e-mail rec@unir.br. Eu, Moara Araújo, fico por aqui e te convido a caminhar com a gente. E aí, bora cidadaniar? Três, dois, um.